Senhoras e senhores, boa noite. Oferecemos-lhe uma bela exposição, provavelmente educativa, mas certamente aterrorizante, nesse nosso mausoléu do pavor. Nossa casa está cheia de duendes, demônios, gnomos, fadas más e algumas presenças demoníacas. Tudo reunido para o prazer e emoção de vocês no que chamamos a Galeria do Terror. Olá, ouvinte, tudo bem? Eu sou Angélica Hellish. E eu sou o Marcos. Hoje vamos para o quarto episódio da série clássica Galeria do Terror. Dessa vez falaremos do episódio chamado Spectre in Tap Shoes, que seria fantasma em calçados de sapateado, né, Marcos? Mais ou menos, né? Uma tradução livre, né? Sim, esse episódio ele foi ao ar no dia 29 de outubro de 1972. Exatamente, né? Esse episódio tem uma atriz chamada Sandra Dee, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre ela, que faz a Millicent. Na verdade, ela faz dois papéis no episódio, né? Ela faz as duas irmãs. E a Marion. Exatamente. Então a gente vai comentar um pouquinho aqui no começo sobre essas questões de curiosidades dos artistas e tal, até porque a gente não tem comentado muito sobre a Sandra Dee, né? Mas talvez seja interessante a gente comentar, por exemplo, que eu acho que isso tu vai gostar. O Danny Clark, né, que é um dos atores aqui deste episódio, na verdade eu acho que é um dos mais importantes do episódio, ele participa em Além da Imaginação daquele The Prime Mover, né? Isso, exatamente. Eu ia inclusive se fazer essa citação e ele tá lá, ele é um coadjuvante, na verdade, né, no episódio, mas ele está em Além da Imaginação. É verdade. E sobre o elenco, né, em si, né? Esse episódio aqui, a direção é do Jeannot Suarque, que dirige muitos episódios e agora, então, ele anda acreditado, né, nessa época como Jean, né? Uhum. Eu acho que ele resolveu mudar, né? Falar assim, agora eu sou Jean, não sou mais Jeannot. Falamos já. Isso, falamos bastante dele porque ele tá em tantos episódios de Galeria do Terror. Isso, ele é o cara que mais dirigiu episódios de Galeria do Terror, diretor de origem francesa, já falamos bastante dele. O roteiro aqui é do Gene R. Kearney, em cima de uma história do Jack Laird. O Gene Kearney, para relembrar o pessoal, ele é o cara que na temporada passada ele escreveu e dirigiu 8 episódios. Né? Ao todo, ele roteirizou 11 episódios de Galeria do Terror. A gente já citou que ele costumava fazer aquela coisa de entregar o pacote completo, né? Ele escrevia e dirigia. Falamos bastante da carreira dele também. Então, quem verificar episódios que a gente comentou na temporada anterior, principalmente na segunda temporada, vai poder ter bastante informação sobre o Gene R. Kearney. Ah, legal. Antes da gente continuar aqui, eu só quero lembrar você, logo no começo, senão você esquece, de você deixar o like no vídeo, tá bom? Compartilhar se possível e lembrar que, como a gente sempre faz, até publiquei um vídeo falando sobre isso, nós deixamos o link para o episódio na descrição. Então, é importante que você abra a descrição e leia, né? E leia a descrição do episódio, os links que estão lá, tá bom? E eu tava conversando com você, eu acho que você tem um pouco para falar sobre isso, sobre a atriz principal, né? Ela tem uma história trágica, né, em Hollywood, né? Esse episódio, a grande estrela do episódio é a Sandra Dee. Nos anos 70, ela já estava com a carreira em baixa, digamos assim, e ela estava fazendo mais trabalhos de episódios de séries de TV. Dá para perceber nesse episódio a excelente atriz que ela é. Ela carrega o episódio nas costas, depende 100% da atuação dela. Mas é interessante, porque a Sandra Dee, ela ali ela nos anos 50, mais ou menos, ela pega o final do Star System nos Estados Unidos, né? E o que acontece? Ela é descoberta aos 12 anos de idade e ela vai trabalhar como modelo infantil. Ela faz um sucesso estrondoso como modelo, logo de cara. Tanto é que tem um negócio interessante. No primeiro ano em que ela trabalhou como modelo, ela ganhou o que seria o equivalente a quase $1 milhão hoje. Caramba! Só que aí começam os problemas dela. Porque ela, nessa fase, 12, 13 anos de idade, ela para conseguir manter essa coisa de ser uma modelo de top ali, né?
de alta categoria tem que ser extremamente magra. E aí começaram os problemas dela com anorexia, e ela acabou tendo um problema de anorexia tão grave, mas tão grave, que ela parou de digerir alimento. Vixe, ela não Maria. só não comia, quando ela tentava comer, e isso acabou fazendo com que ela aos 13 anos de idade, mais ou menos, os rins parassem de funcionar. Teve um grave problema. Nossa, aos 13, gente, meu Deus. Isso. Precisou de tratamento médico e ficou com os rins prejudicados para sempre. Caramba. Já lá para a fase dos 15 anos, mais ou menos, ela começa depois ela começa a fazer papéis infantis em Hollywood, e inclusive ela está naquele famoso filme Imitação da Vida. Sim, que é um filme muito legal. Tem várias versões, ela tá na primeira versão? Isso, ela Imitação da Vida. com a Lana Turner, ela vai ganhar o Globo de Ouro de atriz revelação por esse filme, e a Sandra Dee, a partir ela faz filmes na adolescência, ela chama muita atenção, e aí ela começa aos poucos a ganhar papéis mais relevantes, até papéis de protagonista em comédias românticas. Ela vai aparecer bastante ao lado do John Saxon. Eles tinham uma estratégia, o estúdio, para fazer com que ela fizesse papéis em parceria, né, papéis românticos como o John Saxon. Star System, né? É o método, né? Isso acaba dando muito certo, na verdade, e ela vai se tornar, na época ainda bem jovem, ela se torna uma das campeãs de bilheteria. Ela chegou ao longo... Que legal e que pena por ela, né? Pela pressão psicológica, né? Sim. Isso. Ela emplaca filmes que foi o 10º, o 8º, o 7ª bilheteria do ano nos Estados Unidos, quando ela estava aí no auge, aí nos anos 50. Anos 50, é o 60. Que se chama, aqui no Brasil, aqui era a namoradinha do Brasil, né? Ela é uma das namoradinhas da América. Né? Uma das últimas namoradinhas da América do Star System. Inclusive, a Sandra Dee. Só que acontece que depois de um certo tempo a carreira dela, ela começa a ter um ou outro filme que não faz tanto sucesso. Ela se casa com... Esqueci o nome do cara que é marido dela. Ela se casa com um cara que era cantor e ator famoso e começa a fazer filmes com ele. Só que depois... quando é o Bob Darin, ela começa a fazer filmes com o cantor Bob Darin. Para quem não lembrar, tem no Procurando Nemo a música dele, do Bob Darin, sim. Isso. Só que depois, com o divórcio, ela acaba rescindindo o contrato que ela tinha com o estúdio e a carreira dela, ela passa a fazer bem menos filmes, e ela depois, nos anos 70, ela passa a ter aparições mais comuns na televisão, incluindo Galeria do Terror. Ela vai fazer o Dunwich Horror também. Olha, legal. Né? O Altar da Morte, né? Que ela vai contracenar com um jovem Jim Stockwell. Caramba. Enfim, mas o que acontece também com a Sandra Dee é que ela... Aparentemente, segundo o filho dela, conta na biografia que um dos filhos dela, teve 3 filhos, se eu não me engano, e um deles escreveu uma biografia dela, e ele conta que ela sofreu abusos, assédios a vida toda, e abuso por parte do padrasto. Meu Deus, que triste, cara, que vida triste do caramba. Além de ela ter tido esses problemas na juventude de anorexia e de um extremo controle que o estúdio tinha da vida dela. Ela deu uma entrevista para o Roger Ebert aos 25 anos de idade, e ela falava: eu não podia acender um cigarro, ela fumava desde muito pequena, ou colocar um drink para eu tomar, que alguém do estúdio vinha e tomava da minha mão, literalmente, desde que houvessem fotógrafos por perto, porque quando não tinha fotógrafo... Eles queriam vender uma imagem de uma garota assim, né? Aquela garota que não comete excesso, só que a própria pressão psicológica e a vida dela fazia com que ela cometesse os excessos, né, e tal. Isso. Né? Aí, como a gente comentou, ela acabou tendo problemas renais crônicos por conta da anorexia, e isso já desde muito jovem, né? E por conta também do alcoolismo, ela acaba ali com 50 e poucos anos de idade, ela tem falência do rim,
Nossa, caramba. E vai ficar os últimos anos de vida tendo que fazer diálise e com a saúde progressivamente muito comprometida. Ela vai falecer aos 62 anos devido à falência dos rins, né? Complicações devido à falência dos rins, infelizmente. Uma pena, né? Saber, assim, da trajetória dela, que ao mesmo tempo é uma trajetória incrível, né? Que ela foi tão importante. Eu acho que ela é quem brilha realmente aqui no episódio, sabe? E Uhum. saber ao mesmo tempo os bastidores de como é que foi a carreira dela, né, meu? Caramba, que pesado, né? Poxa. Sim. Você citou também que tem o ator o Danny Clark. Uhum. Esse cara, o Danny Clark, ele é um cara que ele tem uma carreira bem longa na televisão. Ele começa no cinema ali nos anos 40, mas depois é na TV que ele vai ter a sua, digamos, maior longevidade como ator. E ele está em muitas séries assim conhecidas, Nossa, tem né? muitos créditos no MDB, meu. O pessoal Uhum. fala que ele participa também, porque antes de existir a Imaginação, teve um longa, né? Que foi até. Era aquele Desilu Playhouse, né? Ele diz que ele Uhum. participa, ele faz uma ponta lá, ele tem um papel Isso. nesse filme também. Sim, ele está em séries como, por exemplo, Clímax, o Estúdio 57, que nós já citamos, né? Uhum. Os Audaciosos, O Homem da Virgínia, enfim. E que muitas e muitas e muitas. Algumas séries que não foram exibidas no Brasil também, ele participou. Duro na Queda, por exemplo, Quincy MD, Que eu sou enfim. doida pra ver. Aquela que é com o Jack Klugman, né? Ele Uhum. participa também aí nos anos 80, ele participa de episódios da série Assassinato por Escrito, com a Caramba. Angela Lansbury, aquela série de muito sucesso. Nossa, que né? legal. Uhum. Enfim, é um cara que ele teve uma carreira muito longa na televisão, e aqui a gente percebe o quanto também ele faz bons vilões, né? Ele tem tarimba para fazer bons vilões. É uma história, assim, quase clássica de, de que a gente chama de gaslighting, né? Que essa expressão é até baseada Isso. num filme, né? Gaslighting, Isso. mas é muito interessante. Eu gosto do personagem, eu gosto do episódio no geral, assim. Não acho episódio assim. Eu sei que essa temporada, pelo que o pessoal comenta, tem episódios até muito bons, assim, para além dos episódios que a gente falou até agora. Mas é um episódio que vale muito a pena pela atuação da Sandra Dee, dele mesmo, né? O Sim. outro carinha, não. Aquele cara que faz o namorado dela, eu acho que é uma aparição, assim, bem... Não fede nem cheira, assim, mas, né? A E o presença Danny dele. Clark, só para terminar de falar dele, que acho que é importante, ele chegou a fazer filme de suspense dirigido pelo Terence Fisher. Ele também passou pela Hammer. Olha, Né? legal. O Christopher Connelly, que faz o namorado dela, o personagem, esse ator, o pessoal que assistia aqueles filmes de ação italianos, passava na Record, vai lembrar desse cara, porque ele era ele depois que ele tem participações na TV, no cinema americano, mas ele vai para a Itália ser um daqueles brucutus de filme de ação italiano dos anos 80. Caramba. Né? Então, ele tá em filmes como, por exemplo, o Guerreiros do Bronx, do Castellari, ele tá naquele filme Caçadores da Atlântida, que é do Ruggero Deodato, Olha. o Missão Cobra, do Fabrizio De Angelis, Missão ele tá Cobra também. não, é um título maravilhoso. Essas porcaria não, os filmes eram divertidos, né? Eram legais, assim, passavam Tem seu valor, pô. Record, por exemplo. Sim. Ele tá ele é o antagonista do Django 2, né? O filme de Django 2, A Volta do Vingador, que é o Franco Nero, mais uma vez o Django no filme, e o nosso querido o Connelly, né? O Christopher Connelly faz o inimigo lá do Django. Então ele era uma carinha dos filmes de brucutu italianos de ação, que eram normalmente cópias de filmes americanos, né? Sim. Inclusive. Eu gosto desses filmes do Ruggero Deodato, esses filmes italianos, são muito divertidos, né? Muito divertidos, né? Legal saber um pouco mais sobre os atores, assim. E é um episódio curto, como todos os outros, né? Então, mas eu vou fazer a sinopse aqui para que a gente possa comentar alguns detalhes que a gente tenha gostado, né? Tá certo? Hoje é a minha vez de fazer a sinopse, então bora lá então para a sinopse, minha gente. Millicent Hard, que quem faz é a Sandra Dee, retorna mais cedo das férias para casa que divide com a sua irmã gêmea, Marion.
Millicent encurtou seu tempo porque suspeita que algo pode não estar certo com sua irmã gêmea, pois elas compartilham um vínculo psíquico, como às vezes acontece com gêmeos. Pelo menos na ficção, né? Não sei se isso acontece, né, no mundo real, mas dizem que sim. Vamos lá. Marion é uma dançarina de sapateado e quando Millicent chama por sua irmã e tenta encontrá-la quando volta, ela acaba entrando no estúdio, que fica lá no sótão, e infelizmente se depara com a imagem terrível de sua irmã dependurada, né? Seu corpo já sem vida, ela se desviveu, né? A irmã dela. Aí a cena muito boa, fantástica, a gente vai comentar já sobre ela. A Millicent, então, ela vai entrar numa grande depressão e mais do que isso, ela vai começar a ter ilusões, né? Penso eu, dá pra chamar assim logo de cara, ilusões auditivas, né? Ela escuta a música tocando, ela escuta... ela vê imagens estranhas, né? Das quais ela pensa que é sua irmã, que tá assombrando a casa. Inclusive o namorado dela fica lá tentando conversar com ela, né? E falar pra ela que é a impressão, né? Só que tem um momento, por exemplo, dessas conversas, onde ela tá bem frustrada, porque fala assim, não, eu não tô desequilibrada, eu não tô louca, ela fala, né? Ela começa a repetir os hábitos da irmã, da Marion. Que ela do nada tá conversando com o namorado, ela não fuma e ela, puxa o cigarro, né? Então ela vai ficando cada vez mais desesperada. Nesse meio tempo aparece o William Jason, né? Que é o Danny Clark, que a gente andou conversando aqui. Ele é um cara que ele tá querendo pegar todo aquele bairro ali, ele tá gentrificando a região, né? Tá querendo construir uns prédios ali, pelo jeito ele já tá comprando tudo, mas falta aquela casa ali, que é a casa das irmãs, né? Então o namorado inclusive fala com ela, esse cara quer conversar contigo e tal, pra você vender a casa, porque você realmente tá tendo muitos problemas aqui, você tá nessa situação, né? Com esses problemas todos, nervosa o tempo todo, desesperada pelos barulhos, né? Ela já tá assim há dias, né? E ela fala que não quer, porém o cara vai lá persistir, né? O próprio William Jason, né? E fala pra ela, olha, eu quero te ajudar, inclusive eu compro a sua casa e se você quiser, eu compro aqui, te dou um dinheiro, te dou uma outra casa pra você poder morar, entendeu? Você vai receber um dinheiro da venda daqui e ainda vai ter uma casa, mas mesmo assim ela não aceita, expulsa ele. Ela, pelo que eu entendi, as irmãs tinham um acordo. Na parte de cima da casa era uma escola de sapateado, que a Marion conduzia, né, como professora, e na parte de baixo é um antiquário. Tanto que tem um menino que bate na porta a dado momento, ela até fala, pô, aqueles cavalos que você tinha, eu presumo que cavalos, assim, decorativos, né, você já vendeu, depois até lamenta pelo falecimento da irmã dela, e a história está nesse pé. Eu vou deixar nesse pé, porque como ela tem uma reviravolta interessante, eu vou deixar a gente conversar um pouco sobre isso, para depois falar para vocês, então, o desfecho do episódio, tá certo? Que apesar de eu entender que no episódio que tem lá muitos recursos, por exemplo, é tudo naquela casa, o que acontece é na casa, você tem poucas cenas externas, tem uma cena no começo como se ela estivesse de férias, recordando o que estava pensando na irmã, né? Mas é um episódio que eu acho bastante climático. Eu gosto de histórias de fantasmas. E o episódio ele fica replicando aquela música de sapateado o tempo todo, né? Chega a ser uma coisa, né, que é enervante, e eu penso até de propósito, né? Porque ela não para de escutar essa música do sapateado da irmã, e tem horas que ela também, claro, ela acha que viu a irmã, tem lampejos, né? E tal, escuta sons, né? De maneira geral, assim, tu gostou das cenas? Tem uma cena que tenha chamado tua atenção? Sim, eu achei que primeiro eu gostei muito da atuação da Sandra Dee, né? Ela acaba transmitindo pra gente esse senso de desorientação que ela tá sentindo, né? Primeiro o sofrimento pela perda da irmã, né? Você perder uma irmã gêmea, né? Que ela até fala que, se eu não me engano, são poucos minutos de diferença do nascimento de uma para outra. Sim. Então e alguém que vivia com ela na mesma casa, que elas dividiam, né? Que elas estão juntas desde sempre. Então é claro que quando acontece a perda da irmã, ela perde o chão. Tem uma questão também dela ser loira e a irmã ser ruiva, né? Isso. Elas têm aparências, colocaram isso, né? Para não confundir talvez o espectador, né? A irmã parece ter uma vida mais desregrada, né?
Quando ela vai procurar o médico, Não, ele fala que ela tinha vários casos com vários homens, né? A e irmã é dela. interessante que as duas são feitas pela própria Sandra Dee. Sim. Mas quando ela está encarnando a irmã, você percebe que o olhar muda, ela tem um olhar muito diferente, assim, ela transmite uma certa, como é que eu vou dizer, decadência, talvez, né? É um olhar, ela tem um olhar mais inocente, ela atua como uma mulher inocente, a irmã atua como uma mulher mais vivida, Isso. né? Mais mundana, talvez. Isso, e ela transmite isso muito rápido, quando ela parece caracterizada já como a irmã, é muito rápido da gente perceber as diferenças. Então você vê que é uma atriz que ela é muito concentrada e muito capaz. É interessante também essa questão toda do gaslighting que você falou, porque o namorado fica falando para ela, olha, nada a ver, você falou que viu seu nome, você viu na verdade essa cabeça que ela tem de manequim, que ela botava a peruca dela. Ele tira a peruca da cabeça, Isso. né, e tal, né? E Ela gaslight tinha quase a gente dando um spoiler tremendo da história, né? Isso. Na verdade, para quem conhece essa expressão, né? Mas eu acho que o episódio também ele oferece alguns recursos visuais quase de sonho, né? Porque ela fica repetindo aquela imagem dela encontrando a irmã, aquilo é um pesadelo para ela, né? Um pesadelo. Além dela sentir, ter a sensação de que a irmã está por perto, que a irmã, que ela escuta o barulho do sapateado também, né? Isso. E tudo. E aí ela vai procurar o médico e o médico fala: não, você está você está sentindo a perda da sua irmã, você está se sentindo culpada, você não quer, é uma maneira de você não aceitar a perda dela. E começa a fazer. Ela encontra um daqueles. Aqueles colares que tem fotos, né? Que a gente vê muito em filme, né? Só que nesse colar aí, por exemplo, tem a foto dela e do outro lado tem uma caveirita. Né? Aí ela leva pro médico, fala, é a prova que apareceu esse colar, a minha irmã tá assombrando a minha vida. Aí o médico até fala, alguém recortou isso de uma revista e colou aí, caramba. Pior que parece mesmo. Parece, né? Tem muito cara disso. E a gente vai descobrir que isso daí, essa hipótese aí, não é tão fora da realidade assim. Né? Eu matei a charada logo de cara. Se você não assistiu o episódio, talvez você já esteja aí também matando a charada, né? Um episódio que ele meio que ele é curtinho, então eles não ficam protelando muito essa história. Mas diferente dos outros que a gente teve a sensação de que é tudo muito corrido, aqui como tem esse clima de suspense, né, e tal, de fantasmagórico, né, o episódio, ele até, vamos colocar assim, eu acho que ele entrega para o espectador, de certa maneira, um final não muito frustrante. E para a pessoa não muito atenta, talvez não o que eu esteja chamando, de certa maneira vai ser surpreendido. Eu acho que alguns realmente foram surpreendidos com o final da história, né? Porque isso vai se intensificar. E detalhe, a irmã dela, esse fantasma da irmã dela, em certo momento que ela começa a ouvir uma voz, isso já indo pro final mesmo do episódio, que começa a dar a entender que quer que ela faça a mesma coisa que a irmã dela fez. Fala assim, vai lá, coloca a minha roupa, se veste como eu, sobe naquela cadeira, olha aquela corda ali, vocês estão entendendo? Então, ela começa a refletir, né? Não, eu não vou fazer isso, né? Ela fica desesperada. E ela começa a pensar, pô, a minha irmã não ia querer que eu fizesse isso também, né? E aí que vai vir, dentro da história, um personagem chave aqui. Que é aí que a gente falou do Gaslighting, né? Que Gaslighting, para quem não conheça, talvez, tem um filme clássico chamado Gaslighting, né? Gaslighting é um filme de 44, do George Cukor, e é justamente uma situação muito específica, é um filme clássico, famoso, aonde uma mulher é levada à loucura. E por que gaslighting o nome disso daí? É uma expressão que, inclusive, as mulheres falam que os homens costumam fazê-las se sentir loucas, né? As namoradas são loucas, as esposas são loucas, né? Neste filme especificamente, e aí foi popularizada essa expressão, o marido, eles têm toda a iluminação da casa fornecida por gás. Né? E ele começa a manipular essas iluminações e também assustá-la a ponto que ela acha que está ficando louca. E aí que ele quer, na verdade, ele tem intenções malignas relacionadas a ela. Nesse episódio aqui, a surpresa, né, Marcos, a reviravolta, é que sim, justamente estão fazendo com ela a mesmíssima coisa, né? Isso. O cara lá, o ricaço que queria comprar ali a casa que era dela e da irmã,
ele tem um motivo para isso. Na verdade, ele fala para ela que não, eu preciso comprar sua casa porque eu quero construir uma aqui no quarteirão, então eu preciso de todo o quarteirão para mim. Na verdade, ele tem um segredo relacionado com a irmã dela, né? Parece que eles eram amantes e tinha cartas que eles trocavam e ele queria destruir cartas essas dele cartas para ela. dele Né? para Que ela. ele falando de amor, né? E sabe Isso, mais do que. se a esposa dele descobrisse, ia ter uma separação litigiosa, ele ia perder dinheiro. Acho que rolava um acordo pré-nupcial, né? Isso. Onde ele ficasse sem grana e tal, aquelas situações, né? Então, o cara, né, Marcos, basicamente instalou na casa, depois você vai descobrir, né? Porque vai ter a reviravolta, a gente vai falar. Ele instalou dispositivos na casa de som, para ela achar que tá enlouquecendo. E ele manipulava isso via rádio, né? À distância, né? Porque quando ela tem ele vai lá e confronta ela, porque quando ele percebe que ela não vai fazer o que ele queria que ela fizesse, que ela se desviver, né? E tal, ela pega, fala, eu vou entregar as cartas para você. E ela vai direto no lugar onde as cartas estão guardadas. Assim, sem ninguém falar para ela onde estava. E aí, só que quando ela entrega as cartas na mão dele, ela já pega uma arma e atira nele, né? Isso. E o cara, na hora, já é atingido, né? Então, detalhe, ela tá vestida igual a irmã. Isso. Ela tá com a peruca, com a cor do cabelo da irmã, como se ela tivesse quase que possuída pelo espírito da irmã. A gente imagina que ela tá sendo induzida a isso pelo barulho do sapateado, por todas as coisas que na verdade a gente descobre que são efeitos sonoros que o cara tá controlando por rádio para deixar ela louca, para fazer ela acreditar que o fantasma da irmã tá assediando ela. Só que no momento em que ela encontra as cartas que só a irmã sabia onde estavam e encontra a arma da irmã, que só a irmã sabia onde estava guardada, a gente pensa, epa! E detalhe, quando ela atira no cara, a expressão dela muda, ela tá com a mesma expressão que a gente vê no rosto da irmã quando apareciam flashes, né? Como era a expressão facial da irmã dela. Eu acho que meio que deixa aberto que, se vacilar, a irmã dela nem fez isso a si mesma, sabe? Eu fico pensando se esse cara não foi lá e meio que forçou ela de certa maneira a fazer o que fez, né? Não deixa, me deixou meio aberto isso daí também, entendeu? Porque talvez ele já estivesse sendo pressionado por ela, né? A história deixa algumas pontas assim pra gente refletir, né? Eu diria que tem um paralelo interessante com um episódio de Além da Imaginação, que é aquele Nightmare as a Child, lembra? Nossa, que é muito bom. Pra quem não lembrar, Rapidex aqui é da criança que aparece pra uma mulher e ela tá tentando fazer com que ela recorde de algo muito importante onde a vida dela tá em perigo, entendeu? Aquela criança tem uma importância muito grande pra ela, tá ali avisando a criança, claro, é ela mesma, tentando avisar, falar assim, você precisa recordar que sim, essa mulher tá prestes a ser atacada. Então é bem interessante, o episódio meio de suspense também. Ela vai receber uma visita do sujeito que era um amigo da mãe dela e que, na verdade, assassinou a mãe dela. Exatamente. Então, e aí eu achei que tem um paralelo interessante com esse episódio aqui. É um suspense legal, né? No final, assim, claro, aí o cara é atingido por ela, né? Morre na hora. E aí depois já aparecem os policiais mostrando os dispositivos. Não, na verdade esse cara tinha colocado em vários lugares da casa esses dispositivos aqui que ele controlava via rádio. Por isso que você escutava esses sons. O namorado tá ali abraçando ela e tal, e ela fica conversando com o namorado. E ela fala assim, pô, eu entendi o que aconteceu, né? Ele realmente estava manipulando. Eu só não entendi uma coisa. Ela mesma fala no final. Como é que eu sabia onde estavam as cartas? Como é que eu fui direto pegar? Eu virei e fui pegar. E eu sabia onde que estava a arma também. Isso foi muito estranho. De certa maneira, parece que a presença da minha irmã estava aqui, né? Ela estava aqui presente e sei lá, como você falou, penso que sim, que ela tivesse possuída pela irmã, né? E que talvez a própria personagem não fizesse isso, a Medicente, atirar numa pessoa assim a sangue frio, né? Depende muito da atuação da Sandra Dee, né, cara? Mas é muito bom o episódio. E o Danny Clark também não deixa a desejar, não. Ele é um vilão clássico, né? É aquele cara que ele vai lá todo
um cara legal, né? Preocupado, é amigo do namorado dela. E depois, quando ele aparece, assim, ele sai das sombras. Quando ele percebe que ela não vai subir na cadeira e fazer o que ele achava que ele ia fazer, ele vira, assim, a casaca na hora, né? E começa a segurar ela, querer agredi-la e tal. Então, eu penso que talvez ele fosse fazer com ela o que ele fez com a irmã dela. Entendeu? Talvez ele pegasse, tenha forçado a irmã dela, ou tenha, sei lá, esganado ela e depois colocado ela lá em cima pendurada, e por aí vai, né? Deixou meio assim, fiquei com essa sensação. Não sei tu. E o episódio não responde essa pergunta se ele estaria diretamente envolvido na morte da irmã dela, mas certamente ele depois queria provocar a morte dela, né? Com certeza, com certeza. Um episódio. Assim, né? No finalzinho, né? A gente costumava fazer isso, até esquecemos. Mas eu acho que vale recomendar um filmezinho aí de suspense maneiro. Já que a gente mencionou o Gaslighting, eu queria até deixar essa recomendação aqui. Porque eu acho que esse filme tá no YouTube, gente. Tá no YouTube, ele é super fácil de encontrar. Eu coloco na descrição pra vocês também. É um filme interessante, é um suspense legal, assim. Tão legal que virou uma expressão, né, onde as pessoas falam assim, muita gente faz isso às vezes sem nem notar, né, quando você chega e fala assim, né, a pessoa tá com normalmente são em casos relacionados a casais, né, e tal, aí o cara fala assim, essa mulher é doida, aí tipo assim, só que a pessoa age fazendo paradas erradas o tempo todo, aí a mulher fica com ansiedade, fica com insegurança, né, cara, mas essa mina é doida, então isso é gaslighting, é você querer fazer com que a pessoa se sinta louca para ela não te confrontar, entendeu? Tem com seus episódio, erros, né? Isso me lembrou de um episódio do Star Trek Voyager, só rapidinho, né? E a nave é invadida por uns seres que eles conseguem invadir o seu corpo, e aí e o que acontece? Eles querem ficar usando a Voyager como uma espécie de laboratório de experiência e usar os membros como cobaia. Nossa. E o que acontece? A capitã, eles começam a fazer ela ficar privada de sono, começam a botar ela num estresse o tempo todo, e aí todo mundo fica falando ela tá pirando, o estresse tá acabando com ela, e começam a dizer que ela é uma mulher que tá perdendo o controle. Aí tem uma hora que ela chega e fala, quando ela descobre que esses seres estão por trás disso, e eles aparecem para ela fala pro cara, joga a nave dentro da nebulosa, pro segundo em comando, né? Aí ele fala, não, olha, isso daí não parece uma coisa que você faria no seu normal, joga essa nave na nebulosa. Aí os seres que estão dominando a nave lá falam, mas vocês vão todos morrer. Aí ela falou, fala uma coisa para vocês. Vocês estão me privando de sono há uma semana, vocês estão me torturando psicologicamente, então se vocês não queriam que eu tomasse uma atitude como essa, não fizessem isso comigo. Joga essa nave aqui. Os seres se mandam na nave antes que a nave seja destruída, né? E aí a gente depois descobre que ela não estava fora de si coisa nenhuma. Ela falou, isso foi perfeitamente calculado. Foi um plano. Eu tinha certeza que eles não iam ter coragem de ficar até o final aqui dentro. Essa capitã era o bicho, né, cara? Eu adoro essa atriz também, mó legal, né? Pô, legal, muito bom. Legal, tu recomenda então esse episódio? Tem mais algum filminho aí que tu gostaria de recomendar? Não, o Gaslight eu só queria falar que ele teve duas versões. Ele teve uma em 40, se eu não me engano. Mas em 44 é a versão realmente famosa, porque é a Ingrid Bergman, filmaço. Legal, não deixem de assistir. E ele ensina uma grande lição para os homens, que é não ficarem, né, tratando as mulheres como se elas não fossem inteligentes, como se elas fossem emocionalmente instáveis e querendo convencê-las de que elas estão agindo movidas pelos hormônios delas, que elas estão agindo, não é, né? E tem um monte de atitude que é assim, não sabe dirigir porque é mulher, é desequilibrada porque é mulher, é neurótica. Isso é tudo gaslighting, gente. O nome disso é um nome americano, né? Mas eu acho que tem uma expressão já em português que o pessoal usa também, mas é uma ótima recomendação essa daí, né? Realmente, né? Interessante esse episódio. Você vê uma mulher que a mulher foi levada a pensar que tava vendo fantasma, tava ficando louca, o cara queria que ela fizesse besteira contra si mesma para poder esconder os próprios segredos dele. E muito inteligentemente no episódio tem o namorado e o médico tentando convencê-la de que ela tá
maluca. Não, e tem um momento Também. que o médico fala assim, a sua irmã era uma desequilibrada, porque ela saía com um monte de homem. Tipo assim, o médico numa tacada só já chama a irmã de vaga, e aí fala assim, sua irmã, tu não sabe nada da sua irmã, não sei o que, saca? Então é meio por aí, né? Ainda tem esse julgamento desse médico aí, mas é um episódio legal. Muito bom, muito bom. Chegando no finalzinho aqui, eu quero agradecer, claro, a sua presença aqui nos nossos vídeos de Galeria do Terror. A gente grava antecipadamente. A partir, se você não sabe, a gente está gravando aqui esse episódio hoje, é dia 25, né? Então, a partir de amanhã, dia 26, já você está vendo isso no futuro, vai falar, não, mas a gente grava antes para poder ter uma janela de escape caso aconteça alguma coisa, né? Mas se você está vendo esse vídeo no futuro, a gente volta com a mesma recomendação. Se você puder, escaneie esse QR Code aí, que ele é vermelhinho. Mande um áudio pra gente poder escutar o seu áudio, tocar nos podcasts, que ainda vão ter podcasts aí que você possa compartilhar aí a sua opinião em áudio e deixar registrado no nosso podcast. É só R$5, gente, né? Por favor, faça essa gentileza, que você inclusive colabora com o nosso projeto, tá? É uma maneira de você colaborar com o nosso projeto, tanto também fazendo qualquer compra com esse QR Code da Amazon, porque você faz sua compra normalmente, vai pagar exatamente a mesma coisa e ainda nos ajuda, porque pela indicação a Amazon dá uma mixariazinha pra gente, assim, nos ajuda, né? Eu brinco de que pinga uma moedinha no nosso copinho, né? Então, compre pela Amazon, pelo nosso QR Code. Se você tiver aí com intenção de comprar, seja lá o que for, compre pelo nosso QR Code ou pelo link que tá na descrição, que também nos ajuda, tá? Pela indicação. Você pode nos apoiar também via Pix, é apoiomasmorra@gmail.com, o valor que você quiser, ou então no Apoia-se, tá? Nossos podcasts saem todas segundas e sextas-feiras. Lembrando que nós sempre colaboramos para que você consiga assistir o episódio. Não é todo mundo que faz isso, tá? É um trabalho que a gente faz com muito amor. A gente realmente até brinca que a gente quer reverberar a palavra do Rod Serling, né? As coisas que ele já fez, porque a gente acredita que ele foi muito importante dentro das narrativas cinematográficas e para a cultura pop. Então a gente sempre vai tentar ajudar você a assistir. Comente aqui no nosso vídeo ou no Spotify, que a gente também vai ler o seu comentário. Um beijo muito grande, a gente se encontra em breve, tá bom? Beijinho. Tchau, fiquem bem. Tchau, tchau.